3 de outubro de 1978. Uma batida de emergência foi registrada na delegacia de uma pequena vila ao norte do estado. A ligação, cheia de estática, capturava apenas fragmentos de palavras. Ajuda, casa, algo aqui. A ligação foi interrompida antes que a operadora pudesse identificar o local exato. Quando os policiais rastrearam a origem, encontraram um carro abandonado no final de uma estrada envolta por névoa. Não havia sinais do motorista ou de passageiros. No banco traseiro, um diário foi encontrado. Suas páginas estavam manchadas de algo que parecia ser sangue, e o texto terminava abruptamente com as palavras: "Eles estão me observando." 27 de fevereiro de 1994. Um grupo de exploradores amadores desapareceu enquanto investigava o que chamavam de a Casa da Névoa, uma construção isolada no coração da floresta. A única pista deixada foi uma câmera de vídeo encontrada na entrada da trilha. A filmagem capturava risadas e passos apressados, até o som de uma porta se fechando com força. A gravação terminava com um único grito que parecia ecoar infinitamente. 19 de agosto de 2023. Mariana, Lucas, Daniel e Ana, 4 amigos entediados em busca de aventura, encontraram uma referência à Casa da Névoa em um fórum de histórias sobrenaturais. "Tudo isso é exagero", Daniel digitou, convencido de que as lendas não passavam de invenções. Contra os avisos de moradores locais e relatos de desaparecimentos ao longo das décadas, o grupo decidiu desafiar o mito. O que começou como uma brincadeira se transformaria em um pesadelo. Enquanto a névoa se fechava ao redor deles, a estrada parecia se estender infinitamente, e os relógios em seus celulares pararam de marcar o tempo. Quando finalmente chegaram à casa, a porta rangeu, abrindo-se sozinha, como se os convidasse a entrar. E então, o silêncio da floresta foi quebrado. No final de uma estrada esquecida pelo tempo, havia uma casa. Isolada no meio de uma floresta espessa, envolta por uma névoa constante que nunca dissipava, ela era motivo de lendas entre os moradores da vila próxima. Diziam que ninguém que entrou naquela casa voltou para contar o que viu. Mas é claro, histórias assim sempre despertam a curiosidade de quem não acredita. Foi o caso de Daniel e seus amigos, Mariana, Lucas e Ana. Jovens, destemidos e entediados, decidiram que seria divertido explorar a famosa Casa da Névoa numa noite de lua nova. "É só uma casa velha", disse Daniel, tentando parecer corajoso enquanto dirigia o carro pela estrada escura. "Aposto que vamos encontrar só teias de aranha e ratos", acrescentou Lucas rindo. "E fantasmas", Mariana brincou, sua voz fingindo ser sombria. Ana, a mais reservada do grupo, olhava pela janela em silêncio, sentindo um desconforto inexplicável. Ao chegarem, o ar parecia mais denso. A névoa era tão espessa que quase não podiam enxergar a casa à frente, mesmo estando a poucos metros. As árvores ao redor se erguiam como sentinelas sombrias, e o silêncio era tão absoluto que cada passo parecia um trovão. A casa era enorme, com janelas quebradas que pareciam olhos vazios. A madeira estava apodrecida, e a porta rangia como se estivesse viva. Mariana empurrou a porta, que abriu com um som prolongado, ecoando no interior vazio. "Bem-vindos ao nosso hotel de 5 estrelas", disse Daniel, tentando aliviar a tensão. Mas ninguém riu. No hall de entrada, o ar estava frio, muito mais frio do que lá fora. Um lustre antigo pendia do teto, coberto de poeira e teias de aranha. O chão de madeira rangia sob seus pés. Um corredor escuro se estendia à frente, com portas dos 2 lados. "Vamos nos separar?", sugeriu Lucas. "Nem pensar", Ana respondeu imediatamente. O grupo decidiu explorar juntos. Cada sala parecia mais opressiva que a anterior. Uma sala de estar com móveis cobertos por lençóis brancos manchados, uma cozinha com utensílios enferrujados e, o mais estranho, pratos ainda dispostos sobre a mesa, como se alguém tivesse saído no meio de uma refeição há décadas. "Isso está ficando estranho", Mariana sussurrou. No andar de cima, o cheiro de mofo era insuportável. Ao chegarem ao final do corredor, encontraram uma porta trancada. Daniel, curioso, forçou a maçaneta, que cedeu com um estalo alto. A sala era diferente de todas as outras. Não havia poeira, nem teias de aranha. No centro, havia uma mesa redonda com uma única vela acesa, embora ninguém tivesse acendido. "Quem fez isso?", Ana perguntou, recuando. De repente, a porta se fechou com um estrondo e a vela se apagou. O grupo ficou em completa escuridão.
O silêncio foi quebrado por um som baixo e gutural, como uma respiração pesada, vindo de algum lugar da sala. "Isso não é engraçado, Daniel", Mariana gritou, tentando disfarçar o pânico. "Não sou eu", ele respondeu com a voz trêmula. Então, algo se moveu. Passos, lentos e arrastados, começaram a circular ao redor deles. O grupo congelou, incapaz de enxergar o que estava ali. Ana começou a chorar baixinho. Uma luz fraca iluminou a sala novamente, mas não era a vela. Era um brilho pálido, vindo de uma figura no canto. Era uma mulher, ou o que restava dela. Sua pele era cinzenta, os olhos completamente negros, e sua boca se movia em um sussurro incessante, mas incompreensível. Mariana gritou, e isso pareceu irritar a figura. Ela se virou para o grupo, movendo-se em espasmos rápidos, como se cada passo fosse uma série de fotografias tiradas em sequência. Antes que pudessem reagir, a figura desapareceu, mas sua risada ecoou pela sala. "Vamos sair daqui!" Lucas gritou. Eles correram para a porta, mas ela não abria. Daniel tentou arrombá-la, mas era como se estivesse presa por algo mais forte que qualquer força física. As paredes começaram a ranger, como se a casa inteira estivesse viva e prestes a desmoronar. "A janela!" Ana gritou, apontando para o vidro ao lado. Daniel pegou uma cadeira e quebrou o vidro com força. Um a um, eles pularam para fora, caindo na grama úmida. Ao se virarem para olhar a casa, ela parecia mais imponente do que nunca, como se os observasse. Mas algo estava errado. Ana não estava com eles. "Ela estava logo atrás de mim", Mariana gritou, olhando desesperadamente ao redor. Gritos vindos de dentro da casa ecoaram pela floresta. Era Ana. Sem pensar, Daniel correu de volta, mas assim que atravessou a porta, ela se fechou novamente. Os outros tentaram abri-la, mas era inútil. Do lado de dentro, Daniel sentiu o ar ficar ainda mais pesado. Ele ouviu a voz de Ana chamando por ajuda, mas soava distante, como se viesse de outro mundo. A figura da mulher apareceu novamente, desta vez mais próxima. Ela não sussurrava mais. Ela ria, e sua risada se misturava ao som dos gritos de Ana. Daniel correu pelos corredores, mas parecia estar preso em um labirinto. A casa havia mudado. Os cômodos se transformaram. Os corredores pareciam infinitos. Finalmente, ele encontrou Ana, mas não era mais a mesma. Seus olhos estavam negros como os da mulher, e um sorriso macabro se espalhava por seu rosto. "Você não devia ter vindo", ela disse, em uma voz que não era dela. A última coisa que Daniel viu foi a mulher atrás de Ana, estendendo a mão em sua direção. Depois disso, tudo se tornou escuridão. Na manhã seguinte, os moradores da vila encontraram o carro abandonado na entrada da floresta. Não havia sinal de Daniel, Ana, Mariana ou Lucas. A casa da névoa continuava lá, envolta em mistério e tragédias, pronta para receber seus próximos visitantes. O sol começou a nascer sobre a floresta, espalhando seus primeiros raios de luz entre as árvores. A estrada que levava à casa da névoa estava deserta, exceto pelo carro abandonado de Daniel e seus amigos. Os moradores da vila, alertados pelo desaparecimento, enviaram um grupo de busca. Eles vasculharam a área durante horas, mas não encontraram nada além de marcas estranhas no solo, como se algo tivesse sido arrastado de volta para a casa. Quando finalmente decidiram entrar na propriedade, encontraram a casa completamente vazia. Não havia sinais do grupo, nem mesmo pegadas que indicassem que alguém havia estado ali. A única coisa fora do lugar era um pequeno objeto deixado sobre a mesa da sala de jantar: a câmera de Lucas. A polícia analisou a filmagem encontrada no dispositivo. No início, mostrava cenas descontraídas, risadas, brincadeiras, o grupo explorando os cômodos da casa. Mas a gravação mudou de tom. As imagens ficaram tremidas, acompanhadas de sussurros e sons distantes, impossíveis de identificar. A última cena mostrava Daniel correndo por um corredor escuro, gritando o nome de Ana, antes de ser arrastado para a escuridão por algo invisível. A câmera caiu no chão e capturou, por alguns segundos, a figura da mulher de olhos negros, que sorriu diretamente para a lente antes de a filmagem acabar. Os moradores da vila decidiram que era o suficiente. No dia seguinte, organizaram um grupo para demolir a casa, convencidos de que algo maligno residia ali. Mas, ao retornarem ao local, a casa havia desaparecido. No lugar, havia apenas uma clareira vazia, coberta por uma névoa densa e fria. Sem evidências concretas, o caso foi arquivado como mais um mistério sem solução. No entanto, a lenda da Casa da Névoa cresceu,
Dizem que, em noites de lua nova, é possível ouvir gritos vindos da floresta, misturados com risadas macabras e o som de uma porta se fechando. E aqueles que ousam seguir o som nunca voltam.